Falando agora da economia, no primeiro mandato, especificamente de 2011 a 2014, Dilma ela tentou estimular a economia com incentivos ao consumo, redução de impostos, desonerações e aumento de gastos públicos. O governo, a gente vai ver que ele vai intervir bastante na economia, tentando impulsionar a indústria e o crescimento. Vamos ver isso também na nova matriz econômica, que vai ser uma estratégia de intervenção do Estado na economia, com foco em juros baixos, câmbio desvalorizado e incentivos industriais, que vai acabar não gerando os resultados esperados. Sobre o desemprego, no começo era baixo e o consumo crescia, mas o crescimento do PIB foi caindo ao longo dos anos. A inflação começou a subir e a confiança dos investidores também caiu. No segundo mandato, de 2015 a 2016, a economia ela vai entrar em crise. O PIB vai cair, o desemprego vai aumentar e a inflação ficou alta. O governo ele vai tentar fazer um ajuste fiscal, reduzir os gastos e aumentar as receitas, mas não vai ter sucesso. Vai haver perda também de credibilidade, crise política e queda nos investimentos. E em 2016, Dilma vai sofrer o impeachment, em parte por causa da crise econômica e também das pedaladas fiscais, que eu vou deixar livre para a Valentine se aprofundar mais à frente. Resumindo, esse governo de Dilma, ele começou com a intenção de manter os avanços sociais e de crescimento que já vinham do governo de Lula, usando políticas de estímulo e intervenção estatal. Porém, conforme o cenário externo piorou e os problemas internos foram se acumulando, fiscal, institucional e de produtividade, isso levou a uma crise econômica clara nos últimos 2 anos do governo. Muitas das políticas de estímulos deixaram de ter eficácia e os ajustes exigidos eles foram difíceis e impopulares. E se tem algo que podemos aprender com isso tudo, é que o equilíbrio ele é fundamental. Os investimentos sociais são cruciais, mas a estabilidade econômica depende de políticas inteligentes e sustentáveis que evitem o endividamento excessivo e a inflação. Então, essa experiência de Dilma, ela acaba se tornando um lembrete de que boas intenções precisam de uma estratégia sólida para funcionar no longo prazo. Partindo para a política, nós vamos destacar os principais aspectos políticos do governo Dilma. Em primeiro, aí, nós vamos ter um contexto político fragmentado, em que Dilma ela vai enfrentar um Congresso com muitos partidos, alianças instáveis e ampla fragmentação partidária. Isso vai dificultar a aprovação de medidas e de reformas maiores. Vale lembrar que no segundo mandato, essa fragmentação ela vai aumentar, junto com a perda de apoio e até mesmo dentro da base aliada. Vamos ter protestos e mobilizações sociais que vão ocorrer em 2013, grandes protestos no Brasil, e que começaram por causa de aumento das tarifas de transporte público, mas que logo passaram a incluir reclamações sobre saúde, educação, serviços públicos, corrupção e demanda por melhor governança. Vamos ter também políticas sociais e programas públicos, uma continuação e expansão de políticas iniciadas em governos anteriores, como no governo Lula, e alguns exemplos
Vamos ter as leis de cotas para ingresso em universidades, ProUnis e FIES, financiamento estudantil, né? Essas leis elas vão ser ampliadas. Também o Pronatec para educação técnica, mais médicos. O programa Brasil Sem Miséria, com foco em redução da extrema pobreza. Macropolítica econômica com impacto político. O desempenho econômico, que é o crescimento fraco, inflação persistente, crise fiscal, ele teve um efeito político direto. Perda de legitimidade, insatisfação popular e críticas constantes. Políticas de subsídio, cortes ou contenção de gastos e ajuste, elas foram tentadas, mas enfrentaram resistência política e social. Vamos ter corrupção e escândalos, a Operação Lava Jato, que a partir de 2014 ela vai revelar esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras, empreiteiras e agentes públicos. E assim, mesmo que não houvesse provas diretas ligando Dilma a todos esses esquemas, muitos aliados vão ser implicados. E isso acaba gerando um desgaste político, também um desgaste de imagem do governo e da confiança pública. A gente vai ver também uma política externa mais contida, uma vez que Dilma ela deu continuidade a muitos dos rumos da política externa de Lula, mas com estilo menos ativo, né? Com menos iniciativa diplomática pública. Vai haver críticas de que o Brasil perdeu parte da credibilidade ou visibilidade internacional em função de crises internas. Comunicação, agora indo para a comunicação, imagem e crise de confiança. Vamos ter aí problemas de comunicação governamental. O que é isso? Vai ser a dificuldade de diálogo com a sociedade, uma certa transparência percebida como insuficiente por muitos. Isso vai agravar a sensação de afastamento da população.